Fala pessoal do canal Treinador de Futebol, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma entrevista inédita aqui no nosso canal, iniciando aí oficialmente, né, a nossa temporada 2026 de entrevistas com professores que sempre estão aqui contando a sua trajetória, as suas conquistas. E desde já queremos agradecer por estar vendo esse vídeo e pedimos que você esteja curtindo e também se inscrevendo em nosso canal. Hoje, o nosso convidado é um treinador brasileiro, com passagem por vários clubes, categorias de base, também passagens por clubes no exterior. Vai contar aqui sobre a sua grande trajetória no futebol. Professor Osmar Loz, bom dia. Desde já, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e seja muito bem-vindo. Bom dia, Neto. Bom dia aos amigos que vão acompanhar essa nossa conversa. É um prazer imenso poder estar divulgando um pouquinho daquilo que a gente fez durante a nossa trajetória, poder comentar um pouquinho das experiências vividas, né? Para que isso possa auxiliar os profissionais que estão começando, assim como eu comecei há muito tempo atrás, e que possam enxergar algum caminho para facilitar o projeto de vida deles no futebol. Excelente, professor. E a gente queria começar falando sobre, né, um assunto aí que está muito atual, né? Está acontecendo nesse exato momento, que foi a crise e a guerra que começou lá no Irã, né? Atualmente o professor Osmar trabalha no país, é o treinador do Persepolis, né? Um grande clube lá com uma grande massa, né? Eu digo isso, professor, que teve uma vez que fizemos uma live, na época da pandemia ainda, com o professor Nilson, né? Era goleiro, e ele foi goleiro nesse clube. Então, quando nós começamos, teve uma enxurrada de comentários de torcedores do Persepolis. Então, assim, é um clube com muitos fãs, uma grande massa, né? Muitos torcedores no Irã. E devido a guerra ter começado, naturalmente tudo parou, inclusive o futebol. E o professor Osmar teve que deixar o país e está atualmente aqui no Brasil, aguardando aí todos os desdobramentos, né? Nós tivemos é, notícias atuais essa semana, né? O presidente Trump anunciou que os ataques vão permanecer por mais algumas semanas, então é um cenário, né, professor, que está assim, é muito indefinido. A gente queria começar perguntando como é que foi, professor, que tudo se processou. O professor estava em preparação com o seu time, ia ter mais uma rodada do campeonato iraniano, mas tudo foi paralisado por conta da guerra. Queria que o professor contasse um pouquinho de como aconteceu tudo isso. É um assunto que eu acho que é triste, né, para todas as circunstâncias, né, porque a gente que trabalha e que vive do esporte, do futebol, que é proporcionar alegria para o povo, proporcionar bem-estar, a gente ter esse fator da guerra no meio é muito triste, né? Mas eu acho que é importante relatar. É bem como você disse, Neto, a gente estava numa preparação para um jogo na manhã do dia 28 para jogar fora de casa, na cidade de Isfahan, que essa semana, inclusive, foi muito atacada, foi muito alvo dos ataques israelenses e americanos. Tomando café na mesa do café da manhã, no dia do jogo, e recebemos as informações. Começou a aparecer algumas mensagens, né, sobre que Teherã estava sendo atacado. Então, a nossa primeira grande decisão foi retornar para Teherã, que é a nossa cidade local, onde a gente vive, né, onde a gente tem nossas residências, né, eu e a comissão técnica, e assim também como alguns jogadores estrangeiros. Essa foi a primeira grande decisão, né, porque Teherã estava sendo naquele momento muito mais atacada do que outras cidades do Irã. Então, a primeira decisão foi essa. A gente sempre viaja com voo fretado em função do tamanho do clube, da exposição, disso que você comentou, né? O Persepolis hoje é um dos maiores clubes do Golfo em relação à torcida, em relação a conquistas. Dentro do Irã, com certeza, é o maior clube. São mais de 40 milhões de torcedores, é o que a gente poderia se assemelhar aqui no Brasil a um Corinthians, Flamengo, em relação ao peso de uma torcida. E, e a gente teve que tomar essa decisão de retornar para Teherã, que foi uma decisão acertada. Hoje a gente pode dizer que ela foi acertada. Naquele momento era muita dúvida, né? Ficar num local que estava sofrendo menos ataque ou ir para um local que
que estava sofrendo mais ataque, mas que nos dava a oportunidade de estar nas nossas residências e de planificar melhor uma possível saída do país. Durante esse percurso que foi feito via ônibus, porque o espaço aéreo estava fechado, a gente pôde observar alguns eventos, né, no céu, mísseis, aviões e coisas que foram muito complicadas, né, de interpretar e de vivenciar. Chegando em Teherã, já na viagem, a gente já tomou a decisão que no dia seguinte, pela manhã, a gente sairia do país. A gente não esperaria desdobramentos, né, de segundo, terceiro dia, para observar se a guerra era uma coisa específica e esporádica daquele dia ou se seria uma guerra que seria prolongada. E aí, mais uma vez, a gente percebe, hoje a gente pode ter certeza que a nossa decisão de sair do país no dia seguinte foi muito acertada. Então, entre o primeiro evento de ataque até o momento que a gente cruzou a fronteira com a Turquia, nós temos 36, 38 horas entre esses dois pontos. Foi o tempo que a gente passou dentro do Irã. Nesse ponto é importante relatar que o clube foi muito importante nos processos administrativos, né, nos proporcionando toda a documentação, com o país sendo atacado, dependendo de questões burocráticas, o clube foi extremamente profissional, extremamente empático conosco em tomar providências para que a gente pudesse sair com tranquilidade do país. Proporcionou ônibus, motoristas, pessoas que falavam o farsi, né? Porque no Irã não são todas as pessoas que falam inglês, não são todas as pessoas que conseguem ter fácil comunicação com alguma língua estrangeira. Então, esse papel do clube mostrou muito entendimento da situação, né? Os iranianos, diferentemente de nós brasileiros, são pessoas e é um país que já está habituado com essa questão da tensão. Afinal de contas, eu acho que toda a minha geração, na casa aí dos 40, 50 anos, ela lembra de muito jornal nacional falando da guerra Irã-Iraque, que perdurou durante bastante tempo, né? Então, as pessoas estão acostumadas com esse cenário, elas não ficam nervosas, não demonstram tensão, não demonstram medo, mas para nós é uma coisa muito nova, né? Foi o primeiro evento que eu pude presenciar próximo, apesar de, na Tailândia, ter tido um evento na fronteira entre Camboja e Tailândia, e ficava razoavelmente perto do Buriram, que é o clube que a gente trabalhou durante 1 ano e meio, mas a gente não tinha nada desse tamanho, né? Ataques aéreos, bombas, mísseis. Então, foi um evento bastante traumático, mas com todo o apoio do clube e com as nossas tomadas de decisão naquele momento de tensão, a gente pode hoje agradecer e ter certeza que as tomadas de decisão e os momentos de tensão foram pequenos comparado ao que as pessoas que estão envolvidas nessa guerra estão passando até hoje. É um relato muito forte do professor Osmar, né? Imagino como deve ser, né, professor? Você não, assim, creio que você não consegue nem raciocinar, né? Pelo que o professor falou, não é, uma coisa natural pra gente, né? Tipo, como você reage estando no país em guerra, né? É uma coisa que não passa pela cabeça, né, professor? É muito complicado, né? Porque a gente acaba escutando os estrondos, muitas vezes tu não vê aonde esse ataque foi feito, tu não sabe se está a 1 ou 2 quilômetros de você ou se está na esquina do lado. Então, você só tem a orar e tomar decisões. A coisa mais importante que eu posso relatar disso é que a gente conseguiu manter a calma, tomar as decisões que pareciam ser as mais adequadas naquele momento. Hoje a gente tem convicção de que foram as mais adequadas, mas naquele momento, afinal de contas, você tá atuando em um espaço, em um segmento que você não tem nenhuma experiência. É mais ou menos como no futebol, você treinar um time para jogar no 4-3-3 e porque você tomou um gol em determinado momento, nos últimos 15 minutos, você decide mudar completamente a sua tática, fazer algo que você nunca fez e aí a esperar que o resultado seja positivo. Então, a gente estava mais ou menos fazendo um comparativo com o futebol, seria isso, não treinar algo e querer que aquilo funcione e tenha certeza que aquilo vai dar certo. Aí, bem explanado pelo professor, né? E nós desejamos aqui que tudo se resolva da melhor forma, que o povo iraniano, as pessoas, a população fiquem bem, né? Que esse conflito aí seja brevemente resolvido.
E quando a gente também fala assim, professor, sobre as questões burocráticas sua com o clube, numa situação dessa, como é que fica? O contrato fica suspenso, o professor não está tendo mais contato com a diretoria, com o elenco, como é que está nesse momento? Neto, é um bom assunto. A gente tem tratado essa semana com um pouco mais de, de cuidado desses tópicos, né? A gente tem cláusulas de força maior, né, no contrato que nos protegem o clube também. Por exemplo, o caso de uma guerra, o caso de uma pandemia, o caso de um desastre natural, como um terremoto, um maremoto, um tsunami ou qualquer evento de causa natural que tire o estado natural das coisas dentro do país, né? A gente pode acionar essa cláusula, o clube pode acionar essa cláusula, ou seja, ela serve tanto para os treinadores quanto jogadores e clube. Essa semana, a gente tem tido contato com a diretoria, com os jogadores muito mais frequente, por uma preocupação, para saber se todos estão bem. Existe um problema de conexão, em função de que os jogadores, quando eles estão dentro do país, a internet não é provida em todos os lugares e em todos os momentos. Então, a gente fica com um delay, muitas vezes, de comunicação. Mas agora eles tiveram esse camp da data FIFA e foram à Turquia, então eu consegui conversar com muito mais frequência com os meus atletas que são parte da seleção iraniana, e todos me disseram que está todo mundo bem, em segurança, mas efetivamente em relação ao nosso contrato, a gente essa semana deve tomar alguma decisão, porque como a gente não tem o controle do tempo que vai durar essa guerra, por mais que a gente tenha escutado essa semana que deve acabar nas próximas semanas, a gente tem uma carreira, a gente tem um futuro pela frente que a gente não pode ficar esperando sem ter um horizonte de quando isso acabaria, né? E existe também uma preocupação muito grande em relação ao aspecto emocional que o país vai estar quando essa guerra terminar. O que a gente tem visto em imagens é de que o país está bastante castigado, né? E possivelmente as pessoas vão estar emocionalmente com muita tristeza. E aí a gente precisa avaliar a questão da recessão. O país precisa ser reconstruído em muitas questões estruturais, e aí a gente não sabe se o clube vai conseguir comprometer-se e honrar os contratos que eles têm previstos. Então, assim, provavelmente nos próximos 10 dias, aí, mais tardar 10 dias, a gente deve estar tomando uma decisão e deve ter as coisas muito mais claras, né? Hoje o que me parece mais claro é que a gente tem um caminho que seria o de encerramento da colaboração em comum acordo, clube, treinador e comissão técnica, para que a gente possa vislumbrar possibilidades dentro do país, aqui no Brasil, e até mesmo fora do país, que começa a movimentar o mercado aí na primeira quinzena de abril. E já se tem algum comentário ou algum rumor, professor, de cancelamento da atual temporada iraniana? Na realidade, a gente tem o oposto, né? A minha última comunicação com a diretoria foi 5 dias atrás. Existia uma possibilidade, né? Uma sensação, talvez alguma informação de parte deles de que a guerra terminaria nos próximos dias e que a liga teria interesse em finalizar a temporada usando uma cidade sede ou duas cidades sedes, alojando todos os clubes, como foi no período da pandemia, alguns campeonatos, alojando todos os clubes nessas duas cidades e jogando de 3 em 3 dias para completar os 8 jogos restantes que faltavam na competição. É muito difícil alojar 16 equipes em duas cidades, numa estrutura hoje que deve estar muito castigada em função da guerra, gerar segurança, construir essa bolha de segurança para que todos os estrangeiros se sintam confortáveis em retornar ao país nesse momento. São coisas que não estão muito claras, né? Essa é a visão do clube. A minha visão é de que será muito difícil concluir a liga desse ano. A gente tem visto o representante iraniano, que é o Tractor, na Champions League Elite, viajando para a Turquia há 2 dias atrás e treinando em um país diferente para poder jogar o jogo do dia 14 de abril agora contra o Shabab Al-Wali, para tentar jogar contra o Buriram, que é nosso antigo clube na Tailândia. Então, você vê que o clube teve que sair do país para conseguir cumprir a sua condição de jogo
Então é muito complicado. A gente estando daqui, a gente com certeza a gente não pode ter a menor noção exata de qual é o cenário para se continuar uma liga ou não se continuar. O que a gente vê é que, pelas imagens, pelas informações, será muito difícil criar essa bolha de segurança para que a liga possa ser finalizada. Ficar então aguardando, né, os próximos capítulos aí de tudo que está acontecendo, né, acompanhando os noticiários, né, como falamos, desejando o melhor para o país e para o povo. Perguntando agora sobre seu início de carreira. Queria que a pessoa contasse aqui um pouco pra gente de como foi o início do Osmar Lois no futebol, como foi se desenvolvendo essa questão e também o desejo de seguir pela carreira de treinador. Como foi que aconteceu? Bom, Neto, bacana essa sua pergunta. Ela me rememora momentos muito importantes da minha vida, né? Entrando na vida adulta aí com 19 anos, quando eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como todo brasileiro, eu fui um atleta que achava que poderia ter sido um jogador. Joguei em alguns clubes no Rio Grande do Sul nas categorias de base, mas efetivamente eu não tinha o talento necessário e a dedicação necessária para ser um atleta profissional. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tive logo de largada, no segundo semestre, a oportunidade de participar de um projeto de extensão com um professor alemão que tinha vindo da Alemanha para dar aulas de futebol, e ele tinha um projeto social junto com pessoas carentes, e essas pessoas carentes elas deram a oportunidade de eu ter a minha primeira experiência como treinador com esse projeto de extensão. Então, a partir daí, eu mais ou menos direcionei para o futebol. O meu sonho, quando eu entrei na universidade, era ser treinador olímpico. Eu tinha o sonho de participar de uma Olimpíada, não importa qual esporte, de ver aquela questão, aquela imagem da bandeira subindo e do hino tocando. Mas acabou que logo de início eu acabei direcionando a minha carreira para o futebol em função desse projeto de extensão que eu participei. Já no terceiro semestre eu recebi uma oportunidade para trabalhar nas escolinhas do Internacional, através de um coordenador técnico que também estudava na universidade. E a partir daí as coisas foram caminhando. Foram 15 anos ininterruptos trabalhando no Internacional, saindo das escolinhas até a equipe B, sendo algumas vezes treinador interino da equipe profissional. Tive a minha primeira saída para uma experiência profissional após esses 15 anos, que foi ser treinador do Juventude, na Série C. E a partir daí a gente começa a entender como era a diferença do futebol de base para o futebol profissional. A questão dos resultados, a questão da mídia, da imprensa, da torcida. E aí eu começo a entender de outra forma o futebol e tenho meio que esquecer aqueles 15 anos que me ajudaram a aprender a monitorar treino, a construir treino, a preparar taticamente as minhas equipes, mas não me ensinaram a como conduzir uma torcida, como conduzir uma imprensa, como conduzir um grupo de atletas profissionais em que a diferença salarial é gigante, em que os objetivos são muito diferentes. Então, eu tenho a primeira experiência no Juventude, a partir daí ela não teve o sucesso esperado. Eu troco o Rio Grande do Sul por São Paulo e venho participar e aprendo aí um novo leque, que foi ser talvez um dos primeiros clubes empresa, que era o Desportivo Brasil da Trafic. E aí eu vejo uma visão muito mais mercadológica do futebol. Aprendo que o jogador que está ali jogando, não importa se ele fosse peça fundamental na equipe, se tivesse uma oferta, ele ia ser vendido e a gente tinha que encontrar uma solução. Então, eu vejo o futebol, aprendo a entender o futebol agora como mercado. Fico uma experiência de muito sucesso. A gente consegue levar o Desportivo Brasil a uma semifinal de Copa São Paulo, sem perder nenhum jogo, tendo o artilheiro da equipe, que é o De La Torre, que hoje é o centroavante do Vila Nova, e outros jogadores mais. Lucas Evangelista fazia parte daquela equipe também. Me foge o nome do zagueiro que joga na França, no Nantes da França também, já foi chamado para a seleção brasileira. Ou seja, tinha uma série de jogadores que viraram jogadores em grande nível no futebol mundial. Saindo dali, eu recebo uma oferta para o Fluminense,
a gente implantar um projeto de equipe sub-23, que a gente tinha um know-how já no internacional, de ser um dos precursores a formar esse projeto de equipe sub-23. E 6 meses após essa ida para o Fluminense, eu recebo uma oferta para retornar ao Internacional. E aceito esse retorno ao Internacional, na equipe B do Internacional novamente. Permaneço ali por um certo tempo. Recebo oferta de vir para o Corinthians, em São Paulo, e aí muda completamente a dimensão da minha carreira, porque acaba vindo para um clube que tem uma exposição na mídia nacional muito maior. A gente consegue transformar aquela equipe sub-20 do Corinthians, que há muito tempo não vencia um Paulistão, em ser bicampeã, depois de 20 anos sem ganhar um título estadual. A gente consegue ser campeão brasileiro no Campeonato Brasileiro que tinha no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, teve muita exposição de resultado, mas também teve muita exposição de formação. Malcom, Arana, uma série de jogadores que trouxeram resultado para a equipe do Corinthians, tanto dentro do campo quanto fora do campo. Minha sorte no Corinthians foi que o treinador era o Tite, a gente já tinha trabalhado junto no Internacional, então estava muito fácil essa relação de confiança entre categoria de base e profissional. O elo foi muito, muito facilitado em função desse respeito mútuo. E aí, minha carreira no Corinthians ela vai até o momento de ser transferido para auxiliar técnico do profissional, quando o professor Fábio Carilli assume como treinador. Depois da saída dele para a Arábia, eu acabo me tornando treinador da equipe principal. E aí, a expectativa e resultado ela esteve distante, porque o clube passava por uma reformulação, né? O clube vinha de bicampeão paulista, campeão brasileiro, e você sabe que no Brasil, quando um clube atinge esse tipo de resultados, a tendência é a equipe ser desmanchada com vendas para a Europa. E foi aquilo que aconteceu justamente no período em que eu assumo como treinador. De reformulação da equipe, a gente atinge um resultado de 50% dos pontos conquistados, o que é muito abaixo do que se esperava para aquilo que se tinha no ano anterior. Mas dentro de um processo de reformulação, se a gente tivesse calma e critério, talvez a gente entendesse que era um processo de construção, que foi o que aconteceu em 2014 no Corinthians, que foi o que aconteceu em 2016. Mas sempre expectativa e frustração, elas andam muito relacionadas, né? Se a expectativa é alta e você não atinge, a frustração ela é alta também. Se a expectativa é baixa e você atinge o resultado, você não fica frustrado. Então, mais ou menos por aí. Nessa saída do Corinthians, eu tive a oportunidade de dar uma perambulada pela Europa. Eu fiquei 40 dias na Europa, acompanhando vários clubes. Voltando, eu assumo um projeto no Guarani, que era para ser um dos primeiros clubes empresa, com o dono do São Bernardo, que era o cara que estava investindo, que tinha uma dívida com o Guarani. Eu não sei muito bem essa questão burocrática, mas sei que no final da história acaba tendo 3 ou 4 pessoas querendo mandar, e aí administrativamente a gente teve bastante problemas, apesar de ser o primeiro ano que o Guarani voltava para a primeira divisão do Campeonato Paulista, e a gente, com 6 rodadas, a gente já consegue fazer a pontuação necessária para não ter risco de rebaixamento. A gente vai até a última rodada com chance de classificação para a fase de quartas de final, acaba não conseguindo esse resultado, e o Guarani decide por encerrar esse vínculo de trabalho. Fico um tempo parado, recebo uma oferta do Vitória, também num processo de transformação, com o presidente Paulo Carneiro, tinha assumido a presidência. E aí a gente vai lá e também não consegue ter os resultados, muito barulho administrativo, muito problema, e em função disso a gente rompe o vínculo de trabalho. Eu fico um tempo parado, aceito assumir uma função aqui no Corinthians de coordenador técnico, e fico por um tempo bastante interessante nessa função. Acaba que vem a pandemia, e aí tudo meio que se transforma no futebol brasileiro. Recebo uma proposta para voltar para o campo, que é o meu habitat. Essa parte de coordenação técnica, ela foi importante para entender os processos administrativos, né? Muitas vezes o treinador chega na beira do campo e ele precisa do campo marcado e pintado para as 9 da manhã, mas alguma coisa aconteceu administrativamente que a gente não quer saber. A gente explode com o coordenador, a gente explode com o supervisor, mas existe um tempo
e uma preparação que eu aprendi nesse tempo que eu fui coordenador técnico. Ou seja, você precisa tomar providências. É como você estar numa competição de base, que é muito comum, Copa São Paulo, Copa Santiago, e essas competições em que os clubes viajam para uma cidade. Você chega na fase de mata-mata, você está projetando passar de fase, ir de umas quartas de final para uma semifinal. Mas o supervisor, o coordenador, o diretor, ele precisa estar preparado para sucesso e insucesso. Ele precisa já estar vendo uma passagem de volta. Ele precisa já estar preparando o negativo também. E o treinador não compactua com isso. Então, nessa função de coordenador, eu aprendi que o tempo, muitas vezes, de quem administra é diferente do tempo de quem está na beira do campo. O tempo de quem administra precisa ser sempre estar na frente, precisa estar sempre proativo. O tempo de quem está na beira do campo é mais ou menos como uma substituição. Eu, muitas vezes, aquela substituição que eu estou planejando, ok, mas uma substituição de lesão, eu tenho 30, 40, 50 segundos, máximo 1 minuto para tomar uma decisão. Quem entra, se eu mudo a tática, se a característica que eu boto é a mesma ou se eu mudo a característica do jogador. Eu não tenho uma semana para estudar, eu não posso voltar e treinar aquela situação. Eu preciso estar preparado e tomar uma decisão muito rápida. Volto ao Internacional para ser auxiliar técnico do professor Abel Braga, no profissional, e permaneço no Internacional por 14 meses, se não me falha a memória, 15 meses. E aí a nova diretoria decide por um rumo diferente, mudar todo o departamento de futebol, e junto com isso eu acabo também me desvinculando. Recebo uma oferta para uma ajuda de um amigo no Cianorte, que era um dos primeiros clubes SAF do Brasil, para ir lá e finalizar um período de uma Série D. Eu vou para lá, porque estava já 3, 4 meses sem trabalhar. Eles me disseram, quando você tiver uma proposta, que eu já estava me preparando para ir para fora, estudando inglês, fazendo outras... aprendendo outros mercados, acabo indo para lá e disse, se você receber uma proposta, a gente libera na mesma hora, não tem problema nenhum. E aí eu fui para lá, fiz esses jogos, a gente tinha o intuito de permanecer, mas nesse meio do caminho eu recebo uma oferta de ir para o Irã, para o Persépolis, como auxiliar técnico, acabo aceitando a oferta, e aí a minha primeira experiência no exterior, ela foi muito bacana. Acabo trabalhando com um treinador que é um dos mais famosos do Irã, que é o Yahya Ghormamadi, e ele me ensinou muito da cultura iraniana de futebol. Acaba que ele, por divergências com o clube, acaba saindo, eu assumo como treinador principal, a gente nos torna campeão da liga, e aí muda completamente o vínculo e a história da carreira. Recebo uma oferta para o Buriram, da Tailândia, onde a gente teve uma temporada das mais brilhantes, se não a mais brilhante do clube na história, onde a gente disputa 5 competições, vence 4, tem apenas 4 derrotas durante a temporada, e chega pela primeira vez o Buriram consegue ir a umas quartas de final da Champions League Elite, tendo marcado o nome. Esse ano eles estão retornando essa mesma, pela segunda vez consecutiva, eles conseguem retornar essa mesma fase. E aí a gente se desvincula do Buriram, e 10 dias depois o Persépolis faz uma proposta para a gente, porque os resultados não estavam sendo aqueles que o clube e a torcida esperavam, e a gente retorna para o Irã em outubro, e aí tem o evento da guerra que nos deixa bloqueado para continuidade. Depois de todo esse apanhado, essa é um pouco da história da minha carreira. Realmente, professor, como falamos, né, na introdução, uma carreira muito extensa do professor Osmar, né? Muitos clubes, né? E o que chama a atenção, professor, não só além dos clubes, mas também um pouco das funções, né, que o professor ocupou. O professor esteve presente em praticamente ali todas as posições, vamos dizer assim, hierárquicas dentro do clube, né? Como auxiliar, como treinador, na base, né? Acompanhando ali jogadores em desenvolvimento. E até queria perguntar justamente sobre isso, professor. O senhor fez tanto esse caminho no Corinthians como também no Inter, né? De sair de uma categoria de base, né? Depois ficar ali como auxiliar, depois interino ou efetivado. E até queria perguntar justamente nisso, né? Como foi assim esse momento de transição, né? O professor contou que sentiu a diferença na questão do tratamento com a torcida, do relacionamento com a imprensa, né? Mas eu queria perguntar como é que o professor se preparou assim. Olha, Neto, eu acho que o principal degrau é justamente isso, né? A gente, quando trabalha na categoria de base, você não tem o evento torcida. A torcida são as famílias. Família dos jogadores, a família, sua família, né? Então você não tem o evento torcida. Você não tem o impacto
que o futebol gera no nível profissional nas categorias de base. A gente só está preocupado com as 4 linhas e o desenvolvimento do atleta. Ainda assim, eu vejo muitos treinadores de base focados no desenvolvimento da equipe e esquecendo que no trabalho de base o processo mais importante é o desenvolvimento do jogador. Eu acho que sim, que pode o desenvolvimento da equipe estar alinhado com o desenvolvimento do jogador, mas eu acredito que a gente precisa enxergar nas categorias de base, mesmo que estamos falando de futebol, um esporte coletivo, que um depende do outro, a gente precisa focar na individualidade. É como se cada atleta fosse um diamante. Você precisa polir esse diamante constantemente. Você não pode olhar uma caixa de joias e polir a caixa. Você precisa polir o diamante. Então, eu aprendi isso no processo de formação e por isso que eu acho que o meu método de trabalho desenvolvido, ele aprendeu a polir o diamante. Eu posso, em todos os clubes que eu trabalhei, é muito claro que eu consigo botar ao final de cada temporada pelo menos 30%, 40% dos atletas que estão finalizando a temporada no sub-20 ou na equipe B, na equipe principal. Então, quando você consegue atingir esse percentual de 20%, 30%, 40%, significa que o trabalho foi polindo diamantes, não foi polindo a caixa de joias. A gente vê muito sucesso com resultados, mas quando a gente olha para a promoção de atletas, a gente não enxerga um percentual que realmente seja importante para permanecimento da equipe. É muito fácil a gente promover um jogador talentoso, como o Neymar, como o Malcom, como o Arana, mas a gente esquece, o clube esquece, o dirigente esquece, não é muitas vezes nem o treinador, o dirigente esquece que aquele jogador que jogou, por exemplo, num Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, durante o sub-17 até o sub-20, ele tem 5 anos de camisa. E ele sempre foi regular lá. Ele vai ser regular no profissional. Ele precisa de oportunidade. Ele não é um talento máximo, ele não é aquela joia brilhante, mas ele é um cara que ele vai fazer o clube ter o mesmo resultado que muitas vezes contratações sem sentido, que a gente vê na equipe principal, podendo gastar 1/10 do que se gasta com essa contratação. Então, assim, quando os clubes aprenderem isso, eles vão saber economizar e vão poder diminuir o custo operacional do futebol. Meu principal ponto de informação é isso. Como trabalhar com a imprensa? A imprensa, muitas vezes, ela tem uma posição, ela tem um interesse, ela tem um lado, cidades como eu tive experiência, por exemplo, Juventude é Juventude e Caxias, como se fosse Grenal, como se fosse Fla-Flu, como se fosse Cruzeiro e Atlético, Bavi e assim por diante. Então, tem profissionais da imprensa que são mais ligados a um lado do clube, tem profissionais que são mais ligados a outro, tem profissionais que são ligados a um jornal que está mais ligado a um clube, ou uma rádio que está mais ligada a um clube. E aí o cara faz perguntas justamente para criar desconforto. E eu não tinha a habilidade. Para mim, sempre a verdade foi mais importante. Então, quando você fala a verdade, muitas vezes, de forma direta e franca, ela vem contra você. Então, o meu aprendizado no tratamento com a imprensa foi esse. Não diga todas as verdades que poderiam ser ditas, porque no futebol profissional, muitas vezes, o deixar em pensamento se torna melhor, porque você tem como manipular isso depois. Em relação à torcida, você acaba saindo na rua escutando sugestões, você acaba muitas vezes escutando críticas, muitas vezes escutando palavras não muito dóceis, e também aprendi nesse momento que a mídia, as redes sociais, elas têm opinião para tudo, mas só você que está dentro do ambiente sabe qual é a melhor decisão a ser tomada. Então, eu aboli os comentários das minhas redes sociais, eu aboli o uso das redes sociais no sentido de ficar olhando o que as pessoas estão dizendo ou que a opinião está sendo dita sobre aquele trabalho ou sobre aquela tomada de decisão. Porque, no final das contas, todos nós somos seres humanos. Se você dá atenção a esse fator externo de forma demasiada, você vai acabar se condicionando a tomar uma decisão que não é a melhor. Então, são esses pontos que na categoria de base você não tem problemas, você não tem nenhum efeito externo influenciando no teu trabalho. No futebol profissional, você tem todos os efeitos externos influenciando no seu trabalho. Então, a gestão desse ambiente externo acaba sendo um fator importante. E aí,
você saber se comunicar numa hora de entrevista coletiva, porque é a hora que você tem os teus 20 minutos para se comunicar diretamente com a tua informação com o torcedor, porque senão as outras 24 horas estão sendo bombardeadas por informações de pessoas que não estão convivendo o dia a dia. Então, o que eu aprendi é que a gente tem que saber usar muito bem esse momento da conferência de imprensa e saber conduzir e se comunicar com o torcedor de forma franca e clara para que eles possam entender o que você está fazendo. São os pontos principais da diferença entre a base e o profissional. E, é claro, os interesses, né? Na base, todos os jogadores que estão, eles querem o quê? Ser promovido ao profissional. No time principal, os jogadores estão lá, eles têm interesse diferente. Alguns querem trocar de clube, alguns querem aumentar o seu valor de salário, alguns estão pensando já em encerrar a carreira, já estão olhando para o próximo passo, querendo ser treinador, querendo ser um auxiliar do clube, querendo sair do futebol e abrir empresas variadas. Então, ter o entendimento desse macro-organismo que você gere é importante para você poder ter os meios de entrada em cada jogador. Bem fundamentada a explicação do professor Osmar, né? E já que estamos falando, professor, sobre categorias de base, sobre formação de atletas, já conversamos também aqui com outros professores que trabalham nas categorias de base, né? Nós somos aqui do Recife, também já cobrimos algumas competições de base lá no CT do Retrô, né? Como a Aldeia Cup, a Copa Atlântico, a gente sempre fala lá com muitos professores também que estavam atuando lá nos clubes, na competição. E aí a gente queria perguntar, professor, até sobre uma declaração recente do professor Dorival, né, lá do Corinthians, falando que o Brasil pode pagar um preço muito alto no futuro devido ao excesso de jogadores estrangeiros que são permitidos hoje no regulamento da CBF nos clubes, né? O senhor acha que a longo prazo, professor, isso pode trazer prejuízos na formação de atletas, em revelar novos jogadores? Primeiramente, o professor Dorival, de uma experiência absurda, uma pessoa das mais respeitadas para mim no futebol. Eu tive uma vivência com ele no Internacional, onde ele me mostrou o lado humano, não só o lado capacitado dele como treinador. Então, um grande abraço para o professor Dorival e Lucas e toda a comissão que trabalha com ele. Eu acredito que isso seja um processo natural da globalização. Pode trazer prejuízo no futuro? Pode. A gente está vendo, por exemplo, a gente vê a Itália com mais um insucesso de não ir à Copa do Mundo, e a Itália hoje em dia diminuiu o número de estrangeiros jogando no futebol italiano. Se a gente olhar para a década de 90, que a gente assistia o futebol italiano na Band, nos domingos de manhã, a gente via muito mais estrangeiros naquele momento. Então, não é uma conta que a gente possa responder ela com exatidão. Eu acho que a globalização mundial é um ponto determinante. Acho que isso vai acontecer com naturalidade. É fator econômico, é fator de oportunidade. São muitas coisas envolvidas nesse ponto. As categorias de base ainda, por bem, não tem um grande número de estrangeiros. O que a gente observa aí são raras exceções jogando em alguns clubes. Mas a gente deveria sim se preocupar. Eu não tenho convicção do que é o correto, porque ao mesmo tempo que a gente globaliza o futebol em outras áreas, a gente também não pode deixar e criar uma barreira de globalização para jogadores ou para treinadores. O que eu acho é que o Brasil deveria ter mais critério na forma de contratação. Eu vejo contratações exageradas de jogadores estrangeiros que têm nível inferior a jogadores brasileiros, inclusive jogadores que poderiam ser promovidos da base. Mas aí vem um ponto, Neto, que é o que eu sempre digo. Quem defende quem contrata é o tamanho do jogador, não aquilo que ele faz dentro do campo. Então, um jogador estrangeiro, ele vem com um status, assim como hoje muitos treinadores estrangeiros vêm ao Brasil com um status, muitas vezes nem tendo tido experiências ainda em nível profissional, ele vem com um status que protege quem o contratou. E você assumir um jogador de base na equipe principal, ele traz responsabilidade para o treinador, ele traz responsabilidade para o diretor executivo, ele traz responsabilidade para o presidente, ele traz responsabilidade para uma série de pessoas. Porque vai dizer, você não contratou, por que você usou o jogador de base quando não dá certo? Agora, quando dá certo, todo mundo quer ser pai da criança bonita. Então, assim, de novo,
tomada de decisão com critério, com responsabilidade, sempre vai ter o resultado que você espera. Talvez vai demorar 6 meses, talvez vai demorar um ano, mas você pode olhar, aquele jogador que foi de base, que tem 3, 4, 5 anos jogando com futebol, com clubes que têm potencial de formação, ele vai estourar, seja no clube que perdeu ele ou no clube que promoveu ele. Se ele foi promovido e não teve os minutos necessários na equipe principal, em 2, 3 anos ele está num clube menor, num outro, e mostrando talento, e aí você diz, caraca, esse jogador poderia ter... porque não se tem paciência para esse processo. O processo de base para formação, ele necessita um tempo de adaptação. E muitas vezes esse tempo de adaptação ele é 15 minutos. E 15 minutos ninguém consegue fazer nada perfeito. Então, eu acho que o processo de estrangeiros nas categorias de base, sim, deve ser controlado. No futebol profissional, eu acho que os treinadores, os gestores, os dirigentes devem ter mais critérios na hora da contratação, mas limitar o número no futebol globalizado de hoje, eu não consigo defender essa tese, porque, inclusive, eu sou um treinador que trabalho fora do país. Então, se eu defender essa tese dentro do Brasil, por que eu estou fora do país? Lá, então, supostamente os iranianos, os tailandeses devem ficar bravos comigo? Não, eu tenho que mostrar competência do porquê que eu estou lá. Acho que os treinadores que mostram competência, eles vão poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. E quando você falou também sobre a questão da formação de atletas, né, até usou uma metáfora interessante sobre o lapidar as pérolas, os diamantes e não a caixa, né? O trabalho ali individual de cada atleta. Quais são assim as principais diferenças, professor, que você vê na questão da formação de atletas do passado, um passado de, sei lá, 10, 15 anos atrás para hoje, né? E na sua visão, assim, evoluiu, né? E também na sua visão, pontos a melhorar, né? Colocando assim o futebol brasileiro como um todo. Excelente pergunta, Neto. Eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento de metodologia de trabalho. Quando eu começo a trabalhar com futebol, o futebol ele ainda era separado por parte física, parte técnica e parte tática. E o jogo. Acho que a gente caminhou para um lado muito bom, que é esse lado sistêmico, trabalhar tudo, mas a gente, no processo de formação especificamente, a gente não pode esquecer que o processo de pedagogia de repetição, ele é importante. Quando a gente fala de um lateral, a gente sabe qual é o tipo de passe que ele vai receber e qual é o tipo de passe que ele vai executar, pelo menos em 75% das vezes. Então, posição-função necessita repetição. Eu não estou dizendo que a gente deva fazer só isso. No passado, a gente era muito tecnicista. E a gente esquecia que ele tinha que tomar decisões e que muitas vezes aquele movimento sem um marcador, sem uma pressão de tempo e espaço, era só um movimento. Você repetir aquilo 1000 vezes, te dava o movimento, mas não te dava a tomada de decisão. Hoje em dia, eu observo que muitos treinadores estão focando 100% do tempo só na tomada de decisão e estão esquecendo o processo técnico, falando em processo de formação. Eu não quero especialização precoce, eu não quero que um lateral seja lateral desde os 10 anos de idade. Eu não quero que esse lateral só jogue como lateral a vida inteira até chegar aos 20 anos para ser promovido ao profissional. Não, ele tem que ter experiências como zagueiro central, como meio-campista, como ponta, para vivenciar relações do espaço de jogo muito distintas. Porque é muito diferente eu estar atrás da linha da bola, eu estar na linha da bola e eu estar à frente da linha da bola. São concepções posicionais de corpo muito distintas. Então, quando eu ensino, ou quando eu dou a oportunidade dele vivenciar essas tomadas de decisões nesses aspectos, dentro da área de jogo, ela vai enriquecendo o repertório desse atleta. Mas existe hoje uma visão muito mais sistêmica de jogo pelo jogo, de pequenos jogos, tudo pensando sempre no problema-resolução. Mas muitas vezes
tática, ela não consegue caminhar sozinha sem a técnica. Você pode ter o posicionamento perfeito dentro do campo, com espaço e tempo, você geriu aquela distância, você recebeu a bola com tempo e espaço, mas se você não executar a técnica, toda a tática rui em função disso. Então, assim, que eu vejo de mudança é que a gente caminhou de forma metodológica para uma metodologia muito mais importante, muito mais qualificada, mas eu acho que a gente não pode ficar 100% voltado para isso. A gente precisa lembrar que o futebol é dependente da técnica. É dependente da técnica. Se o jogador não souber fazer um primeiro toque bom na bola, não ajustar seu corpo, não fizer uma boa condução próxima ao seu espaço de ação, colocando a bola em disputa nessa condução, não existe tática que vá sustentar esse jogo. A tática, ela ajuda você a ter mais tempo, ela ajuda você a ter mais espaço, ela ajuda você a ter mais opções, mas ela não resolve a ação técnica. Então, o que eu deixo de mensagem, o que eu faço é: ponha problemas que vão ser encontradas as soluções pelos seus atletas, mas não esqueça que no processo de formação a técnica ainda é fundamental. Esse seria o meu ponto de interrogação para os profissionais que ainda trabalham com categorias de base, inclusive para nível profissional, tá? Eu vejo muitos atletas de nível profissional, termina o treino, eles querem cruzamento, cabeceio, chute ao primeiro toque, recepção, tempo de bola. E por que isso deve ser deixado de trabalhar nas categorias de base? Esse é o meu ponto, sabe? Eu acho que o futebol ele tem doses a serem colocadas, mas a gente não pode excluir nenhum ponto decisivo, inclusive a parte física. Eu sou um cara que eu sei que o meu método de trabalho, que o meu modelo de treino, ele contempla todas as valências físicas necessárias para o jogador de futebol. Mas tem algum ou outro jogador que necessita um complemento físico. Sprints de 20 metros, de 30 metros, trabalhos de resistência, porque ele não conseguiu, em função dos controles que a gente tem hoje, que hoje em dia quase todos os clubes têm controle GPS. Então, em função dos controles, a gente percebe, esse cara não deu, o treino não sustentou, não fez ele executar aquilo fisicamente que ele necessitaria. Ok, vamos preparar uma sessão especial para esse cara, ou um complemento pós-treino, ou no treino de amanhã vamos tentar encontrar uma solução para diminuir a margem negativa que ele teve no treino do dia anterior. Então, existem muitas possibilidades hoje de conduzir um treinamento de forma controlada e atacando todas as áreas sem deixar de ser um treinador moderno. Tem 2 clubes no Brasil que eu devo a minha carreira. Primeiro é o Internacional, que abriu as portas, que me ensinou a ser um profissional de futebol, que me deu a oportunidade de aprender com tantos treinadores que hoje acabam sendo meus adversários em muitos momentos. Posso citar aqui que treinadores da equipe profissional que tiveram reuniões conosco quando eu era treinador da Sub-13, Sub-14. Muricy Ramalho, Abel Braga, Cassia Carpes, professor Carlos Alberto Parreira, já mais recente, Dorival Júnior. Eu vou acabar faltando com alguns treinadores aqui, porque minha memória não vai lembrar de todos, porque foram 15 anos, né? Então, assim, mas são pessoas. Outros que estavam no meu grupo de formação de base, que estavam sub-20, sub-17, Guto Ferreira, Lisca, Julinho Camargo, Nelson Rodrigues, são profissionais que eu tive a oportunidade, Kleber Xavier, Tite, no time profissional. Então, são profissionais que eu tive a oportunidade de, quando eu era um moleque, de trocar ideias, de ir lá e perguntar por que tá fazendo isso? Porque eu era o chato da reunião, eu estava sempre perguntando por quê. Porque para mim o jogo ele apresenta perguntas e ele dá possíveis soluções. Então eu estava sempre fazendo pergunta. Então, Internacional, e o segundo é o Corinthians, que me muda de patamar de reconhecimento. Eu era um cara de sucesso no sul do Brasil, mas ninguém me conhecia praticamente no resto do Brasil, a não ser as pessoas que trabalhavam nas categorias de base. Quando eu chego ao Corinthians, o cenário muda completamente. A exposição de uma Copa São Paulo, a exposição de um campeonato brasileiro, a exposição de ser bicampeão paulista sub-20 depois de 18 anos, a possibilidade de integrar a equipe principal, a possibilidade de me tornar treinador principal,
de uma das maiores forças do futebol brasileiro é tamanho. A experiência de viver isso no Corinthians, ela me torna um profissional completamente diferente. De saber que tudo que eu fazia refletia no dia seguinte. Uma palavra numa entrevista, uma foto numa rede social, uma frase num curso, uma dinâmica dentro de um evento, uma exposição de marketing quando não era das marcas que patrocinavam o clube. Muitas vezes você tirava uma foto com uma camisa por exemplo, era patrocinado pela Nike, você tirava a camisa Adidas, isso no outro dia repercutia, entendeu? Então, assim, me ensinou outros valores no futebol, me ensinou o peso de uma torcida, me ensinou uma pergunta que todo mundo fala: por que os clubes têm o fator local tão importante se é o mesmo campo de jogo? Isso mostra o peso das torcidas, o peso do ambiente. Então me ensinou que o Corinthians, dentro da Arena Corinthians, ele é praticamente imbatível. Você pode estar com uma equipe que não seja a melhor equipe, pode estar enfrentando um adversário que seja mais forte, mas lá dentro o jogo vai ser de igual para igual. Então esses aspectos de reconhecimento, de aprendizado foram muito importantes. Com certeza foram duas passagens aí marcantes, como o professor cita, tanto no Internacional como também na equipe do Corinthians. E professor, a gente queria perguntar agora, já que estamos aí há poucos meses, né, da Copa do Mundo, falar um pouco sobre seleção brasileira. Perguntando assim, professor, como é que o professor está vendo o atual momento da seleção com o professor Ancelotti? Viemos agora há pouco aí de dois amistosos, né? Uma derrota para a França, uma derrota até natural, né? É uma equipe que está com o mesmo treinador aí desde 2012 e possui uma geração muito talentosa. E uma vitória ali contra a Croácia, onde jogadores que entraram no decorrer do jogo fizeram ali a diferença, né? Queria perguntar como é que o professor está vendo essa atual geração da seleção, né? Jogadores jovens, né? A sua expectativa onde a seleção pode chegar no Mundial que vai começar aí no mês de junho. Que o professor faça um pouco também sobre isso. Ah, eu respeito demais o Ancelotti, acho que é o treinador mais vencedor do futebol mundial. Acho que merece o posto. Eu gostaria que fosse um brasileiro, treinador da seleção brasileira. Acho que o professor Dorival Júnior estava fazendo um trabalho bem bacana quando saiu. Então, sim, respeito em função daquilo que eu disse da globalização. Um cara que merece todo o respeito mundial, não só dos brasileiros. Em relação ao rendimento da equipe, eu acho que não está aquilo que todo mundo espera, mas também não está longe, não está aquém daquilo que se pode. Acho que o Brasil tem necessidade para a Copa do Mundo de, nas duas laterais, ter uma ideia mais clara. Para mim, ainda não estou satisfeito com o que eu tenho visto nas duas laterais, e acho que hoje as laterais do campo elas são fundamentais quando a gente pensa nas duas principais fases do jogo, né? Na fase ofensiva e na fase defensiva. Acho que na parte ofensiva a nossa busca, e talvez ele tenha encontrado aí com o Igor um centroavante com uma característica diferente, poderia ser fundamental para uma Copa do Mundo nos últimos momentos de jogo, um cara mais de força, um cara mais de peso dentro da área, que também pode ser o Pedro do Flamengo. Acho que o Igor tem um pouco mais de estrutura física que o Pedro um pouco mais talvez de jogo combinado. Mas acredito que a Copa do Mundo hoje ela está sem prognóstico. A gente dizer que o Brasil não é favorito não é bem-vindo. A gente dizer que a França, que venceu o Brasil, é favorita, também não é uma coisa que a gente possa afirmar e dizer, não, a França vai ser a campeã, apostar na França. A Copa do Mundo é uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil. São jogos decididos em um detalhe mínimo. Então, acho que essa primeira fase é muito tranquila, vai ser uma boa fase de experiência para dar rodagem a esses jogadores mais jovens que vão ter a sua primeira experiência em Copa do Mundo, e isso pode ajudar o Brasil. Mas quando a gente entrar na fase decisiva de jogos em 90 minutos, 120 minutos, dependendo da situação, é importante que a ideia de jogo seja clara, que os jogadores estejam confiantes e que a gente possa
resgatar. Hoje eu estava lendo uma frase do professor Luxemburgo. Acho que a gente enquanto brasileiro, a gente precisa resgatar aquele sentimento de, de ver as famílias reunidas no dia do jogo, com a bandeira na janela, vestindo no sofá de casa a camisa amarela. E eu tô falando aqui, tô me arrepiando, sabe? Porque esse sentimento é o que move não só o país por ser considerado o país do futebol, mas ele move a energia positiva que talvez vá dar o suporte necessário para aquele momento decisivo a gente ter a bola caindo para o lado certo, repicando para a perna correta e a gente poder, mais uma vez, depois de 24 anos, comemorar o título mundial, que seria importante para o futebol brasileiro, para os profissionais que trabalham com futebol, tanto aqui quanto fora. A gente tem visto aí uma enxurrada de profissionais espanhóis em função das últimas conquistas da Espanha no mundo afora, principalmente no leste asiático, em função dos resultados da sua seleção. Acho que se o Brasil conseguir resultado, abre um mercado exterior muito forte para os profissionais, para os jogadores, para todos aqueles que trabalham com futebol. Então, eu vejo a seleção não no nível que eu gostaria, mas eu vejo a seleção com chance, sim, de encontrar esse caminho nesses últimos 70 dias que a gente tem antes da estreia da Copa do Mundo. Perguntando também, professor, um pouco sobre as suas visões na questão de treinador, né? Como o professor gosta assim de montar as suas equipes, como é que ele enxerga assim é, na questão tática e um pouco também das suas referências, se o professor se inspira assim em treinadores brasileiros, europeus, para fazer o estilo do Osmar, né? Claro que nenhum é igual ao outro, mas no caso, na questão da inspiração, da referência. No meu crescimento de carreira, eu tive alguns treinadores brasileiros. Eu, na época, acompanhava muito pouco, conhecia muito pouco dos treinadores estrangeiros. Me inspiraram muito Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo e professor Parreira. Foram os três treinadores que, quando eu estava nas categorias de base, me inspiraram a querer continuar essa carreira de treinador. Já num mundo mais moderno, quando eu já comecei a trabalhar com realmente um rendimento mais alto, sub-20, sub-17, treinadores estrangeiros começaram a chamar a minha atenção. Klopp, Guardiola, como não poderia deixar de ser. São esses treinadores que Sarri, também na época que ele estava na Itália, são os três treinadores que me chamaram muita atenção por uma revolução numa ideia de jogar. O que eu privilegio nas minhas equipes? Eu gosto do equilíbrio. Sou um pouco como o Tite nesse ponto. Eu acho que o equilíbrio é fundamental. Mas quando eu penso em equilíbrio, eu penso em controlar o jogo. Para controlar o jogo, na maioria das vezes a gente pensa em ter a posse de bola. Então, se eu conseguir controlar o jogo com a posse de bola, ideal. Se eu não conseguir controlar o jogo com a posse de bola, eu sou um pouco Ancelotti. Essa semana ele deu uma declaração que eu li, dizendo que não precisa ter uma identidade clara, precisa ter uma adaptação clara e controlar o jogo naquela adaptação. Então, ou seja, se eu tenho que jogar um pouco mais, com a marcação um pouco mais baixa, eu preciso ter o controle nessa marcação um pouco mais baixa. Eu não posso ser empurrado pelo adversário para trás. Eu tenho que estar ali porque eu quero estar ali. Porque se você é empurrado pelo adversário, você não está em controle. Então, para mim, futebol ele é equilíbrio e busca de controle. Quando você define uma estratégia, eu quero pressionar alto, você não recuperar a bola no campo adversário, significa que a tua estratégia não está funcionando. Então você precisa de características de jogadores para definir essas estratégias. Eu vejo o futebol como equilíbrio e como eu gosto de ter uma equipe que ela seja dominante no controle. Eu não estou dizendo que essa equipe ela vai ter mais posse de bola, eu não estou dizendo que essa equipe ela vai ser mais atuante em determinada região do campo. Porque quando a gente fala isso, claro, ok, eu vou ser o treinador da seleção brasileira, eu vou escolher os jogadores para aquela estrutura, para aquela forma de jogar. Mas quando você está no clube, por exemplo, no meu clube, o que eu tenho no Persepolis? Vamos falar do Persepolis. Eu sou dominante, minha equipe é a equipe que tem, dentro de todas da liga, a que tem o maior percentual de posse de bola. Não é a que tem a maior expectativa de gol. Então, ou seja, eu tenho uma margem para melhorar nisso. A minha equipe é a que menos aceita que o adversário entre dentro do meu terço final. Tá ótimo, tá dentro da minha estratégia de marcar mais alto. Então, assim, esses KPIs vão me dando
resposta se aquilo que eu estou pensando enquanto o meu jogo está funcionando ou não. Então eu quero, para sendo básico e mais claro, equilíbrio com o controle dentro da estratégia determinada. Excelente, professor Osmar. A gente está aqui chegando ao final já da nossa entrevista e como a gente sempre gosta de deixar, né, esse espaço final para que o treinador possa fazer um pouco aí das suas considerações finais, falar um pouco aí do presente e do futuro que ele planeja aí para a sua carreira, né? Claro que o professor vive uma situação aí diferente com a questão do Irã, mas a gente queria desde já agradecer ao professor mais uma vez e deixar também esse espaço para o professor fazer suas considerações. Neto, mais uma vez eu gostaria de parabenizar você, seus canais aí de informação. É muito importante dar essa oportunidade para que os treinadores, principalmente nós, treinadores brasileiros, tenhamos a oportunidade de expor as nossas ideias. Bom, minha carreira ela já é de 31 anos, eu comecei a trabalhar em 95, são 31 anos nessa temporada trabalhando com futebol. Mais da metade da minha vida vivendo dentro de um campo de futebol. Então, assim, para mim é chover no molhado discorrer sobre futebol, porque fez parte do meu crescimento enquanto ser humano, fez parte do meu crescimento enquanto profissional. Minha carreira ela foi construída, como você disse, passando por todas as etapas, em várias funções. Hoje eu me considero um cara que entendo todas as áreas, não sou especialista em todas elas, mas entendo todas elas, e sou especialista na gestão e na promoção de evolução de equipe. É um prazer, eu espero, sinceramente, que essa guerra termine o mais rápido possível, que eu possa conseguir, junto com a minha comissão técnica, resolver essa nossa situação o mais rápido possível e que os novos projetos, incluindo se for retornar para o Irã, porque a gente tem um contrato lá até o final da temporada de 2027, que seja com segurança, que seja com alegria, que é o que o futebol deve proporcionar para a população e para o povo de um modo geral. Espero que em algum momento eu possa retornar ao Brasil para também mostrar a minha capacidade de competência aqui no Brasil. Eu acho que tem espaço, é um dos meus objetivos enquanto treinador, retornar ao Brasil e mostrar que o sucesso que eu tive nas categorias de base aqui, o sucesso que eu tive no exterior, em outros países, ele também pode acontecer em nível profissional aqui com as equipes brasileiras. É um dos meus objetivos e planos para um futuro próximo. Obrigado, Neto. Obrigado a todos que vão estar assistindo essa nossa bate-papo aqui, que todos possam ter sucesso e paz na vida.